Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula de língua portuguesa. É isso mesmo, aula hoje de língua portuguesa. Convido vocês para daí da casa de vocês, da sala, do quarto, da cozinha, do terraço e eu aqui da nossa sala de aula virtual para juntos estudarmos. E para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Então, vamos lá para o nosso quadro. E na aula de hoje, nós continuaremos estudando relato pessoal, porém vamos focar nas variedades linguísticas presentes no relato pessoal. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de reconhecer a diversidade linguística, valorizando as diferenças culturais entre variedades regionais, sociais, de faixa etária, de gênero, dentre outros. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é de estudar relatos pessoais. O segundo, observar variedades linguísticas em textos. E o terceiro, estudar as influências regionais na língua falada e escrita. Bem, dentro do relato pessoal, vocês vão perceber que pode haver variedades. Como assim, professor? Tudo não é relato pessoal? Como é que ele pode variar? Bem, ele vai variar de acordo com a regionalidade, de acordo com o grau de intimidade que eu tenho com quem está escutando o meu relato, conforme às vezes até a minha idade eu posso utilizar termos que vocês, enquanto crianças, não conheçam, vocês podem utilizar termos que eu, enquanto adulto, não conheço. Então também pode variar dessa forma. Além disso, as influências regionais. Determinados lugares, você encontra palavras que não encontra em outros determinados lugares. Ok? Então, tudo isso pode influenciar o relato pessoal. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você já leu algum relato pessoal? Olha que eu acredito que sim, porque nós já estamos estudando este conteúdo há bastante tempo. Então acredito que vocês já tenham sim lido um relato pessoal. Você sabe quais são as características de um relato pessoal? Sim, o relato pessoal ele tem características próprias. Você sabe quais são? Eu também acredito que já saibam porque nós já estudamos isso em aulas anteriores. Você sabe quais são as influências que podem interferir na língua falada e escrita? Eu já comecei a falar um pouco sobre isso no comecinho da aula, anteriormente. Então, tem várias influências que podem aí carregar a língua falada ou a língua escrita. Pode sofrer a língua falada e escrita várias influências. Mas antes, é hora da leitura. E o texto que nós vamos ler é o texto A Bailarina, que é o texto do projeto de leitura. Bem, eu coloquei ali que vamos fazer uma leitura silenciosa, mas acredito que vocês já fizeram essa leitura silenciosa nos dias anteriores dessa semana. Ok? Então, nós vamos fazer uma leitura em voz alta, mais uma leitura em voz alta compartilhada. Como eu falei, o texto é A Bailarina, tá bom? Bem, então, convido vocês para lerem daí, juntamente comigo, que lerei daqui e nós todos vamos ler juntos este texto, ok? Vamos lá. A bailarina. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar.
põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Um belíssimo texto, né? Nós inclusive já lemos esse texto juntos. Ele traz para nós, é um poema, mas ele traz para nós o sonho de uma criança que quer ser bailarina. Fica a dica, sigam atrás dos seus sonhos. Bem, mas vamos estudar aí o relato pessoal nas suas variações linguísticas. Primeiro, né? O que é um relato pessoal? O relato pessoal é uma modalidade de texto que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Bem, é uma modalidade de texto que apresenta uma narração. O que é uma narração? É alguém contando algo. Façam a seguinte experiência, se não já fizeram. Experimentem escutar um jogo de futebol através do rádio. Ainda existem várias rádios em Teresina que transmitem jogos de futebol. Então, faça essa experiência. Escute um jogo que está sendo narrado, que a narração está sendo transmitida pelo rádio. É mais ou menos isso. Só que ali, claro, é ao vivo. O jogo está acontecendo e o narrador está contando o que está acontecendo no jogo. O relato pessoal, geralmente, ele é algo que aconteceu no passado. Geralmente, não. É o que aconteceu no passado. Ele vai contar algo que já aconteceu. O jogo de futebol, não. Ele conta o que está acontecendo. Mas por que eu falo do futebol? Porque as emoções do jogo tentam ser transmitidas para nós através do narrador. E é um pouco também do que acontece aí no relato pessoal. Quem conta com as emoções, com as alegrias, com as tristezas, com os sofrimentos, até o semblante de quem está contando, está narrando o fato, ele vai aí mudar, né, conforme o relato da pessoa. Porém, vários relatos pessoais, eles não são contados, eles são escritos, e isso é importante sabermos também. Ok? Que muitos relatos pessoais, eles são escritos, mas as emoções também podem estar ali no papel, e quem está lendo o relato pessoal escrito, ele também pode sentir as emoções transmitidas por quem escreveu o relato pessoal. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos aí pelo narrador. Tá bom? Então, podemos sentir essas emoções, esses sentimentos, as angústias, as alegrias, as tristezas, a ansiedade, expressos aí pelo narrador do texto. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, de onde o narrador torna-se o protagonista da história. O que é ser o protagonista da história? É ser o principal da história. Ele está ocupando o lugar central, o lugar principal da história. Ele geralmente está na cena. Geralmente não, ele está na cena. Por quê? Porque é um relato pessoal, é um relato de algo que aconteceu com ele ou de algo onde ele estava presente. Então, a narração, ela tem essa característica, onde o narrador ele é o protagonista e ele vai apresentar um tempo, né, um período e um espaço, um lugar bem determinado. Tá bom? Claro que eu posso falar aqui o meu relato pessoal de uma visita que eu fiz a alguma cidade, né, a algum estado, a algum país, que aí são espaços bem maiores, mas o espaço, de toda forma, ele vai estar determinado na minha narração. Se eu estou narrando a visita que eu fiz a uma determinada cidade, a um determinado estado ou mesmo a um determinado país. Além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local
personagens e objetos. Olha, isso é muito importante, tá bom? Além de narrativa, ele pode ser descritivo, onde eu vou descrever o que exatamente tinha naquele lugar, ok? Pode ser o local em si, podem ser os personagens, se os personagens eram altos, baixos, se tinham os cabelos longos, se tinham os cabelos curtos. Posso também descrever os objetos, o que é que tinha presente naquele lugar. Ah, tinha uma mesa, tinha uma cadeira, tinha um carro, tinha uma casa. O relato pessoal, ele também tem essa característica de descrição, ou seja, descrever, contar o que se tinha naquele determinado espaço. E de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, quem são os interlocutores? O emissor, que é aquele que relata, que conta ou que escreve o relato, e o receptor, que é aquele que escuta ou que lê o relato, ok? Esses são os interlocutores do relato pessoal, o emissor, que é quem conta, e o receptor, que é quem escuta ou lê. Tá bom? Então, de acordo com o grau de intimidade desses interlocutores, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal, também pode ser informal. Tá bom? Então, de acordo com o grau de intimidade, a linguagem utilizada ela pode ser formal ou informal. Professor, o que é a linguagem formal? É uma linguagem mais, a gente pode chamar assim, mais clássica, ok? Com os termos, com as concordâncias, com as palavras bem ditas, né? Ditas na pronúncia tida como correta, ou escrita da forma tida como correta, ou pode ser informal, né? Onde eu posso utilizar uma linguagem mais coloquial, mais comum do dia a dia. Posso utilizar inclusive gírias, por que não? Palavras que de modo comum não são aí utilizadas no nosso cotidiano, no cotidiano da formalidade, na verdade, mas sim é utilizada no cotidiano quando eu tenho uma certa intimidade com quem está escutando o meu relato. O relato ele possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser nas modalidades escrito ou oral. Então, ele possui uma função muito importante nas construções das histórias, nas construções do nosso dia a dia. Quando você chega em casa, de algo que você fez, você conta para quem mora com você, o papai, a mamãe, seu irmão, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, o que é que se passou com você naquele dia, naquele momento que você saiu, o que é que você viu na rua, o que é que você viu em determinada loja, que seja até num médico, num hospital, em um posto de gasolina, em um supermercado. Isso é um relato pessoal. Nós utilizamos tanto o relato pessoal que às vezes nós nem nos damos conta que utilizamos o relato. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, dentre outros, ok? O relato pessoal ele pode ser divulgado de várias formas. Não há uma forma única de se divulgar o relato pessoal, ele pode ser divulgado aí de várias maneiras. As principais características do relato pessoal são textos narrados em primeira pessoa, ou seja, eu, tá? Ou nós. Por que textos narrados em primeira pessoa? Porque ele é pessoal, então quem está relatando, ele está incluso aí na narração. Ou ele estará só, no caso vai ser o eu, ou ele estará acompanhado de outra pessoa, no caso o nosso. Verbos no presente e em grande parte no passado, tá bom? Os verbos sempre vão estar ou no presente ou no passado, principalmente no passado. Ele tem um caráter subjetivo, ou seja, ele não é muito preciso, ele não é muito assertivo, tá bom? O relato pessoal não se dá, na verdade é o seguinte, o relato pessoal, ele ninguém consegue contar algo
tal qual exatamente aconteceu. Ele sempre vai ter aí um caráter superficial. Ok? Por quê? Porque geralmente é algo passado, você está contando algo que aconteceu, então algumas questões podem ficar perdidas aí dentro do relato pessoal. Ele é baseado em experiências pessoais, daquilo que se viveu pela pessoa que conta, e tem a presença sempre de um emissor, que é quem conta, e do receptor, que é quem escuta ou quem lê. Estrutura, como fazer um relato pessoal. Bem, temos o título, ainda que não seja necessário em todos os relatos pessoais, mas pode-se ter um título. Temos o tema, né? Primeiramente, é importante delimitar o tema, ou seja, o assunto do relato pessoal. Temos aí uma introdução, pequeno trecho em que aparece as principais ideias que se quer relatar, ou seja, que se quer contar. Nós temos aí o contexto. Observe em que contexto se passa o relato pessoal que será narrado. Nós temos o personagem. Observe no seu relato pessoal quais são os personagens envolvidos. Ok? Pode ser personagens humanos, podem ser personagens animais também. Temos aí o desfecho, né? Após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar em uma conclusão, tá bom? O relato pessoal ele é importante que se tenha uma conclusão, que é quando a história vai terminar. Vamos ver um pouco das variações linguísticas no relato pessoal. As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessa forma, reinvenções surgem. As variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, dentre outros. No Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Bem, a variação linguística são as várias formas de se usar a língua nossa, no caso nossa aqui é a língua portuguesa. Vai variar de diversas formas, por contextos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros, tá bom? Eu, por exemplo, sou de um estado vizinho aqui, chamado Pernambuco, da cidade do Recife, e por ter vivido muitos anos lá, eu carrego uma forma diferente de falar. Essa é uma variação linguística, ok? Quem mora, por exemplo, no sul do Brasil, quem mora no norte do Brasil, no centro-oeste, no sudeste, vão aí ter as suas variações linguísticas também. Isso é algo normal, isso é algo comum. Professor, está certo ou errado? Não, é apenas diferente. No Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional, que é o que nós vamos ver agora, nessa tirinha aqui do nosso amigo Chico Bento. Vamos ler juntos a tirinha? Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito e até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Se vocês perceberem, nós temos aí diversas palavras escritas de forma diferente. Até escritas na língua portuguesa, até em uma escrita da língua portuguesa tida como errada, mas isso é uma variação geográfica, social e cultural trazida aí pelo nosso amigo Chico Bento. No relato pessoal, as variações linguísticas são determinadas pela proximidade que o emissor tem com quem escuta ou lê o relato. Neste caso, serão determinadas a linguagem utilizada, se será uma linguagem formal ou informal, ou seja, se eu vou utilizar a forma formal, a norma culta, ou se eu vou utilizar uma linguagem informal, descontraída, ou também chamada aí de forma coloquial. Linguagem formal ou coloquial, nós temos aí, olha, dois amigos de longa data. E aí, cara, topa assistir o jogo lá em casa? Tô indo comprar
umas cervejas e apareço lá e depois, beleza? Essa aqui é uma linguagem informal de dois amigos. Linguagem formal, culta. O senhor comparecerá à reunião marcada para terça-feira? Não, pois estarei em São Paulo. Por favor, mantenha-me informado. Nós temos aí a norma culta, pessoas que provavelmente ou não têm um grau grande de intimidade, ou o que mais se parece aqui, que estão em um ambiente de trabalho. Então, nesse caso, é utilizado a norma culta. Vamos exercitar? Primeira questão. Vamos nos preparar para produzir dois relatos pessoais, observando a variação linguística. Primeiro, para um amigo de longa data, e o segundo relato para uma pessoa com quem não tenho amizade. Então, o que nós vamos fazer, primeiramente, é nos preparar para produzir o relato pessoal. O que é que terá nesse relato pessoal? Nome do receptor, vocês vão escolher aí um tema sobre o que vocês vão falar, o contexto, o problema que vai relatar, os personagens, pessoas que vou citar, o local onde se passou o relato e o desfecho ou a conclusão. Nosso tempo está curto, então vamos fazer juntos. Esse aqui é o meu, mas vocês podem fazer aí no caderno de vocês a preparação de vocês para a escrita do relato pessoal, ok? O nome do receptor. O nome do meu receptor é o Joaquim. Vocês podem escolher aí o nome de outro receptor, tá bom? Podem colocar aí. O tema sobre o qual eu vou falar, né? O tema que eu vou falar é uma mudança de bairro, ok? Uma transferência de bairro. Você pode colocar aí outro tema que você queira falar. O contexto, qual problema eu vou relatar, né? O que eu escolhi, o bairro é distante de onde eu trabalho. É o problema que eu vou relatar para o meu receptor Joaquim. Eu vou falar sobre a mudança de bairro. E o que na mudança de bairro? Qual o contexto? O bairro é distante de onde eu trabalho. Você pode escolher outro contexto. E quem são os personagens? Eu e os meus vizinhos. Esses são os personagens que vão aparecer aí no meu ou nos meus relatos pessoais. E o local onde se passou? No bairro onde vou morar. Foi lá que se passou o relato pessoal. E qual é o desfecho? Estou com medo de não gostar do novo bairro. Esse é o meu desfecho. E agora eu vou apresentar para vocês a minha escrita. Olha só, faço um breve relato com linguagem informal para um amigo de longa data a partir daquilo que eu preparei anteriormente, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês o meu relato e vocês podem fazer o de vocês posteriormente, tá bom? O primeiro, né, com linguagem informal para um amigo de longa data. Olá, Joaquim, só vim aqui te avisar que vou mudar de bairro. Estou com medo porque o bairro é distante de onde eu trabalho e pior, que não conheço os vizinhos. E como a gente se dá muito bem, vai ser difícil. E te digo, cara, acho que não vou gostar do novo bairro. Vocês acham, esse foi o meu relato pessoal para um amigo de longa data com linguagem informal, vocês acham que essa palavra aqui, cara, por exemplo, ela é uma palavra de linguagem formal ou informal? Ela é uma palavra de linguagem informal. Ok? Eu não posso utilizar essa palavra aqui, cara, quando eu for fazer um relato na linguagem formal, utilizando a norma culta. Não cabe. Só cabe quando é na linguagem informal, tá bom? Numa forma coloquial, também conhecida, a linguagem informal como forma coloquial para um amigo de longa data, tá bom? Quando eu digo só vim aqui te avisar, também esse te avisar, ele aponta aí para um amigo de longa data, tá bom? Por quê? Porque é uma linguagem informal, tá certo?
tá, não precisa ser um amigo de tão longa data, mas alguém que eu tenha intimidade, tá certo? Alguém que seja do meu ciclo aí de intimidade. E agora, o pedido é o seguinte: faça um breve relato com linguagem formal para uma pessoa com quem não tenho amizade. Eu vou também mostrar para vocês, depois vocês podem fazer o de vocês. Eu vou mostrar o meu e depois vocês podem fazer o de vocês. Então, relato 2. Senhor Joaquim, aviso ao senhor que irei morar em outro bairro. Porém, estou com receio pela distância entre a nova casa e o meu local de trabalho. Além disso, terei dificuldade de me adaptar aos novos vizinhos. Por isso, o digo que dificilmente vou gostar do novo bairro. Percebam a diferença para relatar o mesmo assunto. Qual é o assunto? Que eu vou mudar de bairro e estou receoso pela distância entre o local onde vou morar e o meu local de trabalho e por causa disso provavelmente não irei gostar. Nesse caso aqui, a linguagem formal foi a predominante. O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre relatos pessoais, nos questionamos sobre variações linguísticas, vimos a estrutura dos relatos pessoais, observamos a influência das variações linguísticas, analisamos variações linguísticas em textos e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço!